Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos começar o culto deste domingo, primeiro domingo do mês de maio, cantando o hino 438 do cantor cristão, Ouvindo de Jesus. Disse Jesus e por todo mundo, e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados o Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sem comprarmos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Jesus, ó Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que este dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados o Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus. Cheia de amor, traz-os do céu, fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor no nome de Jesus Cristo pelo dom da vida, pela salvação em Cristo, pela paz no nosso coração, promovida pelo Senhor através do Teu Santo Espírito, o Consolador real, de termos, Senhor Deus, alimento, vestimenta, família, de podermos ter Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador, de podermos ter os nossos nomes escritos no livro da vida, por vivermos mediante o seu amor, a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres e reservamos esse dia para estarmos na sua casa, junto ao teu povo, louvando, exaltando o teu nome e aprendendo mais de ti, para podermos, Senhor Deus, cumprir com os teus decretos, com os teus desígnios, com a tua vontade. Abençoa-nos neste dia, é a minha oração que faço no santo, eterno e glorioso nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos estar cantando o hino 443, Eis os Milhões.
homens que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas por todo o mundo, servos erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Oh Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remedos todos se unirão num coro excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciai o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Os irmãos podem se assentar, graças a Deus, mais um dia na casa de Deus. E ainda eu vou estar louvando ao Senhor com o solo que eu cantei domingo próximo passado. E eu estou em um dilema com ele, porque eu tenho que fazer a voz intermediária entre a que vou cantar e a outra. E eu tenho lutado para conseguir esse tom devido à melodia e à altura que se canta. Eu dificulto. Em vez de subir meio tom, eu subo um. E aí minha voz aguda é muito estridente. Ela vai muito lá em cima. Não que eu force, mas fica muito feia. Eu vou tentar cantar como cantei no domingo próximo passado, agora de uma maneira melhor ainda. É um cântico antigo, cantado por Edgar Martins, que tem na minha memória afetiva da década de 60. Não há amor maior do que o amor de Deus. Sublime amor, o amor de Deus, que a lira não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas lhe perdoou.
Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilhas sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então o mar se transformasse e em papel o céu também, e apenas o deslizasse, dizendo que esse amor contém. Darei a fim ao grande mar, ao este amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna, para sempre ali desfrutaremos o grande amor divino. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Esse é um hino que deve ser cantado todos os dias, que nos faz lembrar do amor de Deus em as nossas vidas. Amados, nós estamos há 38 cultos a Deus estudando sobre perseverança. E o tema desta série de mensagens é perseverança, é a chave para uma vida firme com Jesus, que está em Mateus capítulo 11, versículos 12 e 13. Mateus capítulo 11, 12 e 13, que diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amados, nós vamos estar trabalhando hoje com o tema Você precisa disso. E está em Efésios capítulo 4, versículo 25. Amados, nesta semana eu me deparei com algumas coisas e vi algumas coisas que mexeram com o meu ser, com o meu interior, e foi tão forte que mexeram na minha alma. E essas coisas me entristecem muito, porque a inverdade, isto é, a mentira, ela não faz mal só para quem diz a mentira. Ela faz mal para quem ouve a mentira, para quem vê a mentira. Porque às vezes as pessoas elas se esquecem de que o outro é um ser inteligente e não fazem ideias, elas, da capacidade intelectiva que a outra pessoa tem. E se esquecem de que as pessoas têm memória, umas menos, outras mais,
e outras muito mais. Existem pessoas que têm mente fotográfica, das quais eu me incluo neste conjunto de pessoas que ouvem, veem e gravam, e não se esquecem. Então, quando outra coisa é falada, quando outra coisa é mostrada, a gente logo detecta a inverdade. Às vezes a pessoa faz sem nenhuma intenção de arruinar ninguém, mas está se arruinando. E em Efésios capítulo 4, versículo 25, é explicitado ao crente, a nova criatura, a continuar na sua vida como ela era antes. Porque a palavra de Deus diz, ora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E está escrito na palavra de Deus, pelo quê? Deixai a mentira e o engano, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos uns dos outros. Senhor, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer ao Senhor, porque nesta perseverança, devemos perseverar em fazer a verdade, em viver na verdade, a andar na sinceridade, a deixar, Senhor Deus, a malícia, a deixar o engano, a falar aquilo que a Tua palavra diz, seja a Sua palavra, sim, sim, não, não. Porque o que procede, passa daí, é engano, é do diabo. E nós somos teus. Nós somos comprados do precioso sangue de Jesus Cristo. E a tua palavra orienta, ela é norte, que dirige o teu povo em direção a ti. E nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos da luz. Então te pedimos a misericórdia no nome de Jesus. Amados do Senhor Jesus Cristo, aqui há 4 pontos a serem destacados que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso e fala para deixar a mentira. Por quê? Em João capítulo 8, versículo 44, está escrito que a mentira tem um pai. Quem é o pai da mentira? Quem comprou você na cruz do Calvário? A quem você pertence agora? E por que você ainda continua na velha natureza do engano e da mentira, achando que engana todo mundo? Quem mente sempre tem que contar outra mentira. E vai mergulhando cada vez mais, vai se afundando cada vez mais, porque tem que mentir cada vez mais para sustentar aquela mentira que contou lá no início. Então, custe o que custar, aconteça o que acontecer, fale a verdade cada um com o seu próximo. Então, o autor da origem da mentira e do engano é o diabo. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e o pai da mentira. Então esse negócio que uma mentirinha não dói, que só uma mentirinha, e uma mentirinha boa, é o diabo que usa disso, desde um princípio. E ele não começou isso na terra com Eva, ele começou isso quando era querubim ungido, enganando 1/3 da população celestial. E para ele a mentira, contada muitas vezes, se torna uma verdade, que é uma mentira
escrachada. Jamais contando uma mentira várias vezes, a gente vai fazer dela uma verdade. De maneira nenhuma isto pode acontecer. Você jamais pode falsificar a realidade e distorcer a verdade. Em Efésios capítulo 4, de 22 a 32, há aqui verdades explicitadas pelo apóstolo Paulo, não só à igreja de Éfeso, mas também a igreja através dos tempos dos quais chegou até nós. E eu quero ler junto com você em uníssono. Vamos lá? Quanto à antiga... Vamos lá alto? Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, nem a si mesmo, nem a outra, mas somente o que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Dá para entender? Você entendeu o que está escrito aqui? Isto é alguma coisa que você precisa botar em prática. Isso são coisas que faz com que você cresça. Ao contrário disso, você vai diminuindo. Fazendo o que a palavra nos orienta e nos adverte, nós nos aproximamos de Deus. É aquele texto bíblico que diz: chegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós. Por quê? Com mentira não dá para se achegar a Deus, com engano não dá para chegar a Deus, com blasfêmias não dá para chegar a Deus, com gritarias não dá para chegar a Deus. É de acordo com o padrão bíblico de Deus estabelecido para nós, a humanidade. Amados de Jesus Cristo, nós temos a obrigação de deixar a velha natureza. Nós não pertencemos mais ao diabo. A nossa filiação não é mais demoníaca. Ela é de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós pertencemos a Deus por direito de criação e por direito de redenção. Amados de Jesus Cristo,
Nós devemos deixar o engano. O diabo engana desde o princípio. O engano é do diabo. Não venda você alguma coisa ruim dizendo que é boa. Não faça você alguma coisa ruim dizendo que aquilo que você fez é bom. Ruim é ruim e bom é bom. O que é de Deus é de Deus e o que é do diabo é do diabo. Não se mistura óleo e água. São duas coisas distintas. Para de mentir, de enganar, de dizer que estava em um lugar quando estava em outro, dizendo que fez uma coisa quando fez outra, dizendo que não fez alguma coisa quando a fez, e procura um monte de mentira e de engano, achando que está se dando bem e levando vantagem. Quem engana, engana-se a si mesmo, se destrói a si mesmo. Amados de Jesus Cristo, não há nada neste mundo que feito não seja revelado. Nada fica em oculto. Quem traz a verdade é o próprio Deus. Você pode ter um costume, aprendido a mentir, se dado bem, um bom tempo, mas a mentira tem perna? A mentira tem perna? E por que você mente? A mentirinha só não dói, não faz. Não. É bom contar uma mentirinha de vez em quando. Amados de Jesus Cristo, nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Em terceiro lugar, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Falar a verdade. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Então, amados de Jesus Cristo, nós não somos mais filhos do engano. Nós não somos mais filhos do diabo. Você vai só se destruir. Você só vai trazer problema para a sua própria vida. Há uma história que minha mãe contava de dois irmãos, um levado à breca e outro aplicado, estudioso, e foi estudando e chegou a cursar em uma universidade federal, o curso em Direito, concluiu o curso, passou no exame da ordem, começou a advogar, e o seu irmão, que enganava, que era relapso, que não gostava de trabalhar, que vivia de enganar um aqui, fazer um rolinho aqui, um rolinho lá, tentar levar todo mundo na conversa, aprontava alguma coisa, corria até o irmão e lhe dizia: me ajuda, eu fiz alguma coisa assim, que não é tão ruim, mas que vai me prejudicar, e eu quero manter a minha integridade para não deixar de perder juridicamente a minha primariedade. Então me livra dessa. O irmão ia lá e defendia a causa deste irmão que só aprontava. E todas as vezes que aprontava e fazia rolo, corria ao seu irmão que defendia a sua causa e o livrava da prisão. E o tempo foi passando e aquele irmão continuou estudando e prestou concurso a juiz de direito e passou. E o tempo foi passando e ele foi ganhando notoriedade e chegou a juiz desembargador. E o seu irmão fez alguma coisa muito ruim. E correu ao irmão, disse: irmão, me livra disso, porque isso pode me levar à pena capital, à pena de morte.
e você já me ajudou tanto lá no passado, me ajuda só mais esta vez. Ao que o irmão juiz desembargador lhe replicou: não posso mais. Antes eu era advogado criminal, hoje eu sou juiz desembargador e eu não posso fazer nada. Amado Jesus Cristo, assim é nós, crentes em Cristo, que erramos e corremos para Jesus, que é o nosso advogado e ele defende a nossa causa, mas ele será justo juiz. Você vai comparecer diante dele e vai dizer: Jesus, quebra o meu galho. O senhor já quebrou tantas vezes o meu galho quando eu enganei fulano, quando eu menti para Beltrano, quando eu enrolei, quando eu roubei, quando eu passei a perna, quando eu... Jesus, ele vai dizer agora: você não pode mais, eu não posso mais, porque chegou o seu fim. Então, amados de Jesus Cristo, nós devemos viver como se hoje fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que deixar a mentira, a prática da mentira. Nós temos que abandonar. E aqui, quando nós vemos essas questões, há duas coisas aqui que nós precisamos tratar antes de continuarmos. E ela está ligada entre ação e prática. São duas coisas distintas. Então, nós vamos descobrir o que é a ação ou comportamento resultante da atitude. Atitude é ter opinião interna, pessoal, a pensar, é ter atitude interna em sentir, é ter opinião interna de agir de determinada forma sobre algo. Atitude é a opinião, atitude é crença, atitude é sentimento, atitude é predisposição relativamente constante que a pessoa tem sobre algo, sobre si ou alguém. E aí, amados de Jesus Cristo, existe a atitude que é a opinião. Eu, quando estudei isso, eu lembrei de você, Tião. Na minha opinião, isso é uma atitude, isso é um sentimento. Mas, amados de Jesus Cristo, a prática é a ação da atitude que você tomou. É a decisão que você tomou, a matemática que você fez para agir daquela maneira de tentar amenizar o fato, a ganhar tempo, a viver uma vida dupla, a tentar enrolar aqui, enrolar ali, e enrolar a todos e se dar bem lá na vida. A prática é a ação e o comportamento que resulta da atitude. A prática é a forma como uma pessoa se manifesta ou se comporta em relação a uma determinada atitude. Então, para você conhecer uma pessoa, você deve estar atenta à prática dela ou à opinião que esta pessoa tem. Se alguém tem uma atitude positiva em relação à verdade, a prática deve ser esforçar-se mais, ser proativo e buscar cada vez mais o que é verdadeiro. Se alguém tem uma relação negativa, relação a determinada pessoa, a prática pode ser evitar ser verdadeiro
distanciando-se cada vez mais da verdade. Então, amados de Jesus Cristo, isso está dentro do conceito, está dentro do livre-arbítrio. Tua alma, tua palma. É você que escolhe. Você não deve usar aquela desculpa esfarrapada que Eva usou. Você não deve ter a síndrome que Adão teve. Você nunca é culpado. É o pai, é a mãe, é o irmão, é o sistema, é a vida que está se levando. Se porventura você tivesse tido uma oportunidade de ter nascido em uma outra família, tivesse tido um outro ensinamento, tivesse um outro nível social de vida, e aí você começa a arrumar desculpas para mostrar o seu caráter, colocando a culpa nas outras coisas, quando que na realidade é decisão sua, é vontade sua, é desejo seu, é escolha sua, e não é culpa do meio. É uma forma de decisão sua, do qual o apóstolo Paulo fala ao indivíduo. Embora aqui seja falado de forma coletiva, cabe a você deixar a mentira. Cabe a você deixar o engano. Cabe a você decidir falar a verdade. Ah, mas se eu falar a verdade, vou ter um prejuízo. Ora, pode ser que você postergue o juízo sobre a sua vida e as consequências que aquilo lhe causou. Você vai, assim como o castor faz, Pedro, cortando as árvores e fazendo aqueles lagos imensos e represando. Você vai represando a mentira, ela vai vazar pelo ladrão. Ela vai romper. E quando vem, é um desastre. Deixa de ser mentiroso. Deixa de se enganar. Deixa de enganar os outros. Deus está vendo. Você não sairá impune desta malandragem. Você não é mais criança. Você é adulto. Você é um ser responsável. Você vai prestar conta da sua vida. Você está se destruindo a si mesmo. Está destruindo aqueles que estão junto com você. Como que você vai conseguir manter uma casa sobre a areia, edificar uma família, manter uma família? Como que você vai andar na presença de Deus, sendo um crente domingueiro, vem na igreja, ô irmão, graça e paz, glória a Deus, aleluia, canta, vibra, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, seja uma coisa só, você aqui em todo e qualquer lugar. Amados de Jesus Cristo, esse pastor conversa com muitas pessoas, e às vezes esse pastor ouve coisas absurdas, e aí o pastor brinca, capciosamente, né? Poxa vida, você devia dar um testemunho desse lá na igreja, lá com o vídeo ligado, falaram o que você falou aqui, lá na igreja, irmão, rapaz, não saia da vossa boca nenhuma palavra frívola, mas aqui edifica. Ô, amados de Jesus Cristo, fale a verdade. Uma coisa muito simples, e por certo mataria 60% ou 70% de todos os crentes evangélicos. Atos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Atos, capítulo 5, de 3 a 5. Quem são os personagens? Marido e mulher. Do que é tratado? De dízimos.
Quando a igreja móvel, eles tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e repartiam. Houve esse casal que tinha uma propriedade e vendeu. E tiveram uma quantidade em dinheiro. Mas como tinham que trazer aos pés dos apóstolos, trataram entre si. Isso é muito comum na igreja. E não é hoje. Sempre foi assim. Tratam entre si. Aí chegaram diante de Pedro para entregar. Pedro perguntou a eles: é isso daqui? O marido disse: é isso daqui. E aí, olha só, Pedro indagou-lhe a Ananias: por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno, mantendo-o contigo? Porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos os que souberam o que havia acontecido. Amados de Jesus Cristo, às vezes você acha que está enganando a pessoa, sem saber que com a sua prática, que é uma ação, você está enganando ao Espírito Santo de Deus. E tem muitas pessoas que deixam de existir. Por quê? Porque mentiram para Deus, que é verdade absoluta. O amado de Jesus Cristo, tem uma turma de mentiroso dentro da igreja e que acompanha. Tem gente que não vem aí à igreja, se você ligar para ela aqui agora: ô irmão, onde é que você está? Sabe, deu uma dor de cabeça, deu uma dor de barriga, eu tive que sair, chegou gente em casa. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, fala a verdade, implica em caminhar, em comunicar informações precisas e honestas, evitando a difamação e a manipulação. Falar a verdade, cada um com o seu próximo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade sempre. Deixa de ser mentiroso. Deixa de enganar. Você está se enganando. O seu fim é triste. Não só nessa vida, mas na eternidade. Endireite o seu caminho. Deixa de ser tolo. Deixa de ser bobo. Deixa de ser malandro. Você vai se arruinar, você vai se destruir. Por que não viver uma vida reta? Por que não viver uma vida santa? Por que não viver uma vida justa? Nós estamos falando acerca do fim dos tempos. Nós estamos tratando de mensagens escatológicas. Cristo está voltando e você está vivo. Deus está admoestando você a endireitar o seu caminho. Deus está admoestando você a levar uma vida reta. Deus está admoestando você a se consertar. E a culpa não é do outro. Sabe por que eu sou assim? É a lei de Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. E vivo assim. Que mal tem? Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a vida da sua família. Deus tem um lugar preparado para você. Ele prova isso através do amor dele, em que ele deu o seu Filho unigênito para morrer pelo nosso pecado. Gente, vamos procurar andar na luz como ele na luz está.
Vamos endireitar o nosso caminho. Vamos viver um pouco mais dessa vida com melhor qualidade de vida. Vamos falar a verdade. Deixa de tanta safadeza. Você vai passar a vida inteira no inferno. Amados de Jesus Cristo, eu estive fazendo uma matemática de uma conta que me falaram nessa semana, e por causa de 7,50 no quilo, para ter 7,50 a mais em 18 quilos de um determinado material, eu tenho que guardar um segredo de que alguém que combinou com outro alguém a venda de um produto e de que o tratado era meio a meio, mas porque eu disse, olha, o quilo desse material aqui custa isso, mas lá em Barueri custa aquilo. E esse material está sendo trazido de um acordo com alguém de que eu tenho que guardar o segredo para que essa pessoa lese a outra em 7,50 o quilo, de 12,50 para 20. Então ela vai ganhar 7,50 a mais, é crente. Você já imaginou ir para o inferno por causa de 7,50? Foi para o inferno por causa de 7,50 vezes 18. Vale a pena ir para o inferno por causa de mentira? Vale a pena enganar os outros? Quem é o pai da mentira? O diabo é vosso pai? Uma mentirinha só, uma mentirinha. Mulher engana o marido, né? Passa esses caras vendendo carrinho lá na feira. Aí passa vendendo essas porcarias aí. Nego faz a prestação, né? Isso aqui, ganhei da minha mãe. Esse pastor tem uma prática, tá? Você que costuma inventar coisa lá na cabeça, vem falar que alguém falou, tá. Eu pergunto para a pessoa, tá? Eu tenho a prática de perguntar para a pessoa: você falou isso? Você disse isso? E aí eu vou vendo o caráter que a pessoa tem, que a gente lidera uma igreja. Então, quando você vier falar alguma coisa para o pastor, acerca de alguém, saiba que o pastor vai perguntar para alguém: você falou isso? São coisinhas bobas, sabe? Eu pergunto: para que isso? E não falar a verdade? Tem desejo de fazer alguma coisa? Diz: eu estou com vontade de fazer isso. Posso? Não tem. Se não atrapalhar no culto, se não tem mal nenhum. Eu vi alguém que necessita de alguma coisa, pastor, e eu vou dar isso a alguém. Isso eu para dizer não. Dá e você será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Tome a iniciativa e assuma. Eu estou fazendo isso. Eu fiz isso. Eu quero fazer isso. Porque quando você vai falar comigo, você já contou uma mentira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu não vou acreditar em nada do que você fala. Agora imagina Deus. Agora imagina se eu fosse Pedro aqui nessa igreja. Não mentistes a mim, mentistes ao Espírito Santo. Tem um monte de gente morta aqui lá na igreja. Vamos falar a verdade, cada um ao seu próximo, porque nós fazemos parte um dos outros, nós somos uma igreja, nós somos irmãos em Cristo, nós vivemos em Cristo. Eu fico arrasado. A Ludmila fica brava comigo, porque eu sou assim. Não sei você, mas eu sou assim. Eu sou que nem cabrito. Eu engulo. Mas aí depois eu fico ruminando. A Ludmila fica brava comigo. Mas você já falou isso?
Mas eu não consegui engolir ainda. Desce e volta, desce e volta, desce e volta, desce. Eu não durmo à noite. Enquanto eu não engolir aquilo, não dá. E tem que engolir. Porque vomitar é ruim. Quem gosta de vomitar aqui, levanta a mão. A não ser o Tião, né? Vou vomitar. A gente não precisa de mentira, nós somos adultos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos de Jesus. Nosso Deus é o nosso Pai, não é o diabo que é o nosso Pai. Se você tinha essa prática lá atrás, você está em Cristo, muda a sua história. Muda a chave. Honra. Arte. Custe o que custar. Segura a onda. Segura as coisas. Amados de Jesus Cristo, ser membros uns dos outros. Nós somos irmãos em Cristo. Nós nos amamos. Amai ao próximo como a si mesmo. No dia do feriado de 1º de maio, a Jordânia estava dormindo. E eu toquei o telefone. Disse, Jordânia, você está trabalhando hoje? Eu disse, não, pastor, eu estou na cama. Olha, eu estou precisando de lenha. A Sula saiu e não tem roupa no varal. Então, fio danado aqui, eu vou tacar fogo nessa bagaça aqui hoje. 10 horas eu estou lá, pastor. 10 para as 10 eu estava lá. E pela primeira vez, a Jordânia chegou. Antes do horário. E me ajudou a carregar a caminhonete, que naquela tarde, Jordânia, foi aquela caminhonete de lenha inteirinha. Porque lá tem cliente lá, sabe? Pega as lenhas e aquela caminhonetada foi. Então, queridos, eu poderia chegar para a Jordânia, sabe o que é, Jordânia? Inventar uma historinha. Eu levaria a lenha do mesmo jeito. Ela me ajudaria do mesmo jeito. Ela abriria a cooperativa do mesmo jeito. Mas por que não fala a verdade cada um com o outro? A história é essa. Eu estou precisando, é assim. Dá, se não dá, não deu. Não muda nada. Mas eu falei a verdade. Se eu fiz alguma coisa errada, eu falei a verdade. Quem fala a verdade não merece? Ou merece? Olha, você falou a verdade, mas você vai apanhar porque isso é errado. Então, ação e reação. Então, amados de Jesus Cristo, a importância da unidade e do cuidado mútuo entre os cristãos, enfatizando que as palavras, enfatizando que as ações, enfatizando que as atitudes devem refletir nossa comunhão em amor. Considerar o outro. Vamos respeitar as pessoas. Não vamos enganar ninguém, não. Não vamos mentir para ninguém, não. Fez, não fez, não fez. Deu, se não deu. Sabe o que eu não vou? Não, eu não vou porque tem outro compromisso. Não estou com vontade de ir. Hoje não acordei bem, não estou bem, não vou. Eu estou bem, mas não quero ir. Peraí, eu não sou obrigado a nada. Fala a verdade. Não é dessa forma, dona Nila? Não é desse jeito? Verdade é verdade. Se não se falar a verdade, a gente está 47 anos junto. A mentira é uma desgraça. Você fica enganando a você mesmo, você não engana os outros, porque você conta uma vez, conta 2 vezes, conta 3 vezes, conta 4 vezes, você vai me enganar até quando? Ou você é daqueles que é masoquista? Me engana que eu gosto. Não, vamos falar a verdade. Romanos 12, de 1 a 3. Romanos 12, de 1 a 3. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo caído, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deixai a mentira e o engano é uma convocação divina para uma transformação interior e uma mudança de comportamento a fim de viver em honestidade, em viver em verdade, em viver em amor, sendo reflexo da nova natureza de Cristo. E você ainda possa dizer, com bastante esforço e luta, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados, vamos viver para ir para o céu. Não vamos existir para ir para o inferno. Corrige a rota, endireite o caminho. Vamos orar? Senhor, eu quero, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor por estar na tua casa, por ter aprendido mais uma vez na tua palavra, a viver conforme o seu querer e segundo a sua santa e eterna vontade. É a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um bom dia. Se tiver churrasco lá na sua casa, pode me chamar que eu vou. Deus abençoe.